Para todo sempre seja exaltado o nome daquele que é o capitão da nossa salvação. Ele é o nosso juiz libertador, o nosso resgatador, o nosso rei. Ele que é o nosso restaurador, o nosso redentor, o nosso advogado. Jesus Cristo de Nazaré, a quem rendemos toda a honra e toda a glória. Amados, é uma grande alegria estarmos juntos para mais um momento, para mais uma aula, e esta aula de número 267, Palavra Poderosa. Estamos falando dentro do tema perfil de liderança cristã, perdão, não é isso. Estamos falando sobre o tema libertação financeira na sua 5ª edição. E trazendo uma abordagem sobre prepare-se para receber mais notícias. Já falamos sobre prepare-se para perder, estamos falando sobre prepare-se para adoecer, dentro do contexto do Salmo 88, no lamento em que Emã colocou diante de Deus a sua aflição. E na aula anterior nós estávamos prosseguindo nesse sentido, em o porquê que Deus permite todas essas coisas. Primeiro, porque a nossa passagem aqui na Terra é muito rápida. E nós não devemos nos apegar em nada que é material. E depois que o Senhor nosso Deus nos revela o quanto nós somos frágeis. E uma outra condição que nós colocamos também é para que nós possamos ter misericórdia das outras pessoas, sabendo que o sofrimento nos aproxima mais de Deus. E agora continuamos dizendo que o Salmo 88 é verdadeiramente uma antecipação, uma revelação dos sofrimentos que o nosso Senhor Jesus Cristo teve no outeiro do Calvário. Passou por isso. O que Emã sentiu, podemos dizer que foi uma profecia do que Jesus Cristo mais tarde sentiria na sua alma, a começar no Getsêmani. Quando ele disse aos seus discípulos: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. E assim, o Senhor Jesus clama ao Pai por 3 vezes: se possível, afasta de mim esse cálice. E como aconteceu com Emã, não teve resposta nenhuma. Amados, isso aparentemente, só aparentemente. Ele disse em Mateus, capítulo 27, versículo 46, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Queridos, esse Salmo 88 nos lembra o nosso Salvador, que passou por isso e muito mais que isso, para que você e eu estivéssemos aqui hoje. Entenda isso. Para entendermos que os sofrimentos de Deus sobre nós não é uma ação para nos reprovar, muito menos para nos destruir, e sim o método que Deus usa para nos fazer crescer. Entenda isso. Para nos aproximar ainda mais dele. Agora veja que, por outro lado, os ímpios, o sofrimento é uma antecipação do sofrimento eterno, que terá pela frente o inferno e o lago de fogo. Mas para o Filho de Deus, entenda, queridos, o sofrimento é a ferramenta pela qual aprendemos a amar mais a Deus. E isto só é possível por causa do amor. Só é possível por causa da fé e da esperança.
Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, pois foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ah, Jesus na cruz. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. É comum de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Sim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi o Senhor quem fez isso, por amor de mim, por amor de si. Foi Deus quem levou Jesus Cristo para a cruz. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amados, aprenda, não abra a boca no meio do sofrimento. Não reclame. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ah, quanto nós temos que aprender, queridos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Veja, ao Pai, Deus agradou moer o seu filho, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos
e pelos transgressores intercedeu. Que maravilha! Ah, que maravilha! Paulo, mais tarde, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1, ele começa dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, veja bem, fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então Jesus, queridos, ele veio em semelhança, veio como nós. Prosseguindo, diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É possível. Veja que é Deus que está falando isso. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, nós escolhemos. E prosseguindo, Paulo, o apóstolo, diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Entenda isso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Não apresente desculpas, não diga que você é fraco. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paramos por aqui. Na próxima ministração, tomaremos a partir desse ponto que estamos relatando o que está revelado em Romanos, capítulo 8. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém.